Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Zion. É uma alegria ter você aqui conosco. Como igreja, nós acreditamos no alinhamento da nossa visão para alcançarmos o propósito de Deus para as nossas vidas. E por isso, a Zion resolveu fazer Zion de novo. O que é isso? Nós fizemos uma releitura das nossas séries e agora você vai assistir a série Fluir Transbordante, que com certeza vai falar com você sobre o princípio da mordomia. Separe seu caderno, separe sua Bíblia, uma caneta e anote tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar no seu coração. Nós nos encontramos no final desse episódio. E nós vamos falar hoje sobre, nós vamos dar início hoje na nossa nova série. Essa nova série se chama Transbordando, ou Fluir Transbordante. Fala comigo, Fluir Transbordante. Sabe, Deus, a gente falou um pouco sobre isso na última série, que Jesus veio para te dar vida e vida, o quê? O que quer dizer que você pode ser salvo e ter vida e viver os restos dos teus dias aqui na terra, vivendo uma vida em escassez. São duas coisas diferentes. Você pode ter vida quando você tem a quitação da pena do teu pecado, mas ter vida em abundância são outros 500. Existem certos protocolos no reino que você tem que cumprir para que você venha viver de uma maneira plena aquilo que Cristo pagou para você. Ah, mas se eu for salvo, eu sou salvo. Você vai ser salvo, mas não quer dizer que você vai ter vida em abundância. E eu creio que hoje, como igreja, nós estamos entrando nessa série porque nosso coração é Deus. Nós queremos viver de uma maneira abundante. Nós queremos ter um fluir dentro do nosso coração que transborda. Não simplesmente que deixa o nosso container cheio, mas que venha transbordar e venha começar a molhar e afetar as pessoas ao nosso redor. Quantos de vocês querem isso? Deus quer que você experimente um fluir transbordante. Eu não sei se você lembra, mas há uns tempos atrás houve uma manifestação dos jogadores brasileiros que jogavam na Europa. Ele sofreu alguns atos de racismo e começou então uma manifestação de outros jogadores que se sentiram por ele e falaram assim: nós vamos abraçar essa causa antirracismo junto com você. E você lembra que eles começaram então uma campanha Somos Todos Macacos. Vocês lembram disso aqui? Tá? E a mídia fez a cobertura de tudo, e você lembra daquilo. Eu queria só dizer uma coisa: nós somos completamente contra o racismo. Nós não concordamos com racismo, nós consideramos racismo um pecado, o pecado de acepção de pessoas. E Deus não é racista, e Deus não se agrada disso, se entristece profundamente disso. Mas também vou dizer uma coisa, que eu não sou macaco. E eu não sei se você parou para pensar que você também não é um macaco. E diante daquela campanha eu falei assim: eu sou contra o racismo, mas eu não sou macaco. E sabe, eu comecei a imaginar como é tão fácil pessoas falarem: somos todos macacos. De repente tem um coral de gente: somos todos macacos. E nós não somos todos macacos. E eu creio que essa próxima série, quando nós falamos sobre um fluir transbordante, tem tudo a ver com mordomia. Nós vamos falar sobre mordomia e finanças no reino de Deus. Como que você, aplicando os conceitos e os princípios bíblicos de mordomia e os princípios bíblicos de finanças, vai te levar a você ter então um fluir transbordante do Senhor na tua vida. E tudo a ver que tudo que está dentro do reino de Deus tem a ver com mordomia. E eu não sei se você percebeu, mas você que está dentro do reino de Deus, você é um mordomo. Então o nosso título hoje é Somos Todos Mordomos. Fala comigo: eu sou mordomo. E eu posso falar para você que você não está simplesmente entrando no coral falando: somos todos mordomos. Porque realmente a Bíblia fala que você é um mordomo. E nós vamos falar um pouco sobre mordomia hoje. Abre comigo Mateus 25. Esse é um texto muito conhecido quando se diz respeito à mordomia. Mateus 25. Começando falando que mordomia é um princípio do reino de Deus. Se você começar a ler as escrituras e você começar a analisar como o Senhor descreve o que o reino de Deus é, como Jesus fala o que o reino de Deus é, você vai entender que a mordomia, ela é literalmente a maneira como você pode alcançar promoções dentro do reino do céu. Se você quer alçar novos voos dentro do reino dos céus, se você quiser ter mais coisas para você poder administrar, aumentar a tua influência, mordomia é a chave. E eu estava meditando sobre mordomia e nós falamos bastante aqui na Monte Sião sobre os 3 T's. Vocês lembram dos 3 T's? É o tempo, talento e
tesouro, são 3 coisas que requer mordomia da tua parte. Se você for ler na Bíblia, existem instantes na Bíblia onde se diz respeito à mordomia especificamente para tempo, mordomia especificamente para talento e mordomia especificamente para tesouro. O que significa você ser um bom mordomo do teu tempo? Quem está vivo aqui faz assim. Se você está vivo, se mexe pouco. Você está vivo, quer dizer que você tem tempo. Você tem tempo. Se você não tivesse tempo, você estaria morto hoje. A coisa estranha que talvez a gente nunca parou para pensar é que nem o nosso tempo nós temos controle. Porque você não sabe quando é o teu último dia. Por isso o conceito de mordomia começa quando você entende que você está administrando algo que não é teu. O teu tempo não é teu. A gente fala que é o meu tempo, mas na verdade não é teu tempo. Então você tem tempo, você está vivo hoje, você tem dias para viver, talvez, não sei quantos anos você tem, talvez você tenha seus 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, seja o que for, todo esse tempo que você tem como tua idade é o tempo que Deus já te deu. Agora você também tem talentos, você tem habilidades, você tem dons, você tem oportunidades, são coisas que são oriundas talvez da tua personalidade, e a tua personalidade abriu portas para você. Deus fala a você, isso é talento, e eu te dei isso. Você é mordomo naquilo. Você também é mordomo do teu tesouro, das tuas finanças. As tuas finanças não são tuas, são de Deus. A palavra de Deus fala lá em Deuteronômio que é Ele, Deus, que te dá a habilidade de fazer riqueza. E eu não tinha percebido isso, mas sabe, nós somos mordomos também de influência. E você pode pensar, Theo, eu não sou um cara muito influente, eu não sou uma mulher muito influente. Mas eu te garanto que você tem algum lugar que você é influente. Nem se for no teu quarto, você é influente. Aqui quem manda sou eu. Oh, que legal, você é influente. No teu banheiro, no teu chuveiro, você é influente, você que manda lá dentro. Você é mordomo daquilo. E não só disso, mas você é mordomo, fala comigo, relacionamentos. Deus te dá relacionamentos. E quando você começa a entender relacionamentos como um presente de Deus, e você consegue ser um bom mordomo dos relacionamentos que Deus te dá. Mas eu lembro quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade, eu estava estudando fora do Brasil, e eu tinha um amigo meu, que na verdade ele era alguns de vocês conhecem, o nome dele é Bubba, e ele é americano. Na verdade o nome dele não é Bubba, é Scott, só que o apelido dele é Bubba. E ele é um cara assim super carinhoso, mas a história do Bubba é a seguinte: a mãe dele era viciada em crack. O pai dele ele nunca conheceu. A irmã dele era viciada em crack. O irmão dele também era viciado em crack. A casa dele se tornou então um antro de crack. E isso ele morava nos guetos da Filadélfia. E um dia com 12 anos de idade ele falou assim: eu já estou cansado de ter traficante entrando aqui, batendo na minha mãe. Eu estou cansado de ver aqui pessoas vindo comprar crack, fumando crack aqui na minha frente. Eu vou sair dessa minha casa, que na verdade não era nem uma casa, era tipo um teto onde eles viviam debaixo dele. E ele saiu e foi procurar um lugar para morar. E ele acabou achando uma lata velha, que era literalmente um carro abandonado nos guetos da Filadélfia, do norte da Filadélfia. E ele tinha então, ele viu que naquele bagageiro daquele carro estava aberto. Ele abriu o bagageiro e falou assim: aqui vai ser minha casa. E ele fez daquele lugar a cama dele, e ele ficou morando lá. E 2 semanas ele estava já morando dentro daquele bagageiro, e uma pastora passou, e ele conheceu essa pastora, melhor, essa pastora conheceu e descobriu ele, e falou: eu vou tirar você daí, eu vou te adotar, eu vou te chamar, eu vou te levar para dentro da minha casa, vou te dar comida, vou te dar banho, vou botar você na escola, vou te dar uma educação, vou te dar um futuro. E essa é a história do Bubba. E essa pastora, que por muito tempo foi também uma mentora aqui na nossa igreja, ela literalmente recebeu esse menino de 12 anos e fez tudo aquilo que ela prometeu. Deu comida, deu banho, deu uma educação. Esse menino voltou para a escola, começou a estudar, e ele começou a ter uma referência do que era ser família, do que era ter família. E eu fui conhecer ele mais tarde, quando ele deve ter seus 10 ou 11 anos mais velho do que eu. E eu conheci ele mais tarde na vida, e ele já estava já começando a sua carreira empresarial, e ele tinha uma empresa de promoção de shows evangélicos. Então o que ele fazia, ele organizava shows de música evangélica. E ele fazia toda essa, ele organizava diversos shows ao redor do Nordeste dos Estados Unidos. E uma vez, eu estudava perto da igreja onde ele era um dos pastores de jovens lá. E minha mãe sempre falava para mim: quando você tiver a oportunidade, você tem que ir lá para a igreja do Bubba. Vai lá e fica com ele esse final de semana. Ele falou que você pode ficar lá na casa dele. Ele era pastor de jovens e ele me recebia. Ele se tornou, até hoje, ele é que nem um irmão mais velho. Ele foi um dos meus padrinhos de casamento.
E esse cara, ele me acolheu. E eu lembro que no final do meu primeiro ano de faculdade, ele falou para mim, você quer um... Eu falei assim, eu vou ficar aqui nas férias. Ele falou assim, você quer um trabalho? Eu falei, eu quero. Então, eu vou te dar um trabalho que você vai promover shows de punk rock para mim. Eu falei, tá bom. Para mim era um outro mundo. Ele falou assim, todo aquele tipo de... Aquele mundo underground, hardcore, punk rock. Tá bom. E eu comecei então, eu só escutava hip hop porque eu pensava que eu era negão. E eu falei, tá bom, então me apresenta para esse outro mundo. Foi aí que eu comecei a escutar outro tipo de música. E daí eu falei assim, tá bom, então é isso que eu tenho que fazer. E ele falou assim para mim, então você vai e começa a promover shows pequenos, tipo de 100, 200 pessoas, só isso. Tá bom, e eu comecei a fazer aqueles showzinhos pequenininhos. E eu lembro que eu fui para uma vez, eu promovi um negócio, e todo mundo me olhava meio estranho, porque eu não me encaixava naquele perfil daquele povo. E uma vez eu voltei para casa, e eu tava morando com ele, na casa dele, e ele falou assim para mim, é o seguinte, eu vou te dar uma tarefa. E se você fizer essa tarefa, você vai ser bem sucedido. Você vai ser daqui, se você fizer essa tarefa fielmente, até o final dessas férias, que seriam 3 meses, você vai ser o cara que vai estar no topo desse jogo todo. Eu falei, tá bom, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que ir para esse show que você está promovendo, e você tem que começar a conhecer pessoas. Ele falou uma coisa para mim que eu nunca tinha percebido. Eu tinha 19 anos e ele falou isso para mim. Não tem nada a ver com o que você sabe. Tem tudo a ver com quem você conhece. Eu falei, ah, é? É. Você não precisa saber nada, você só tem que conhecer a pessoa certa. Tá bom, o que eu faço então? Você vai para esse show, você vai começar a procurar quem que é o empresário dessa banda. Você vai começar a falar quem que é o promotor desse show. Você vai perguntar quem que é o guitarrista dessa banda. Você vai começar a falar assim, quem que é o cara que desenha as camisetas para essa banda. Você vai conhecer todo mundo, você vai começar a guardar o nome dessas pessoas na tua cabeça e você vai começar a desenvolver teu pool de relacionamentos. Ah, tá bom. Então, eu voltava daqueles shows e ele falava para mim assim, tá esse papel com a caneta, escreve para mim os nomes das pessoas. Ah, esse fulano aqui é da tal banda. Esse cara aqui trabalha para tal gravadora. Esse cara aqui trabalha para aquela distribuidora. Esse aqui trabalha para aquela fornecedora. Ah, esse aqui promoveu aquele show. E eu comecei a escrever. Ele falou assim, tudo bem, agora você vai memorizar o nome dessas pessoas. Tá bom. Semana que vem vai ter um outro show lá, naquela outra cidadezinha lá. E você vai conhecer mais gente. E provavelmente você vai ver essas mesmas pessoas. O que você vai fazer? Você vai olhar para essas pessoas e falar assim, ei, Robert, tudo bem, cara? Como é que tá a banda tal? E você vai memorizar isso, tudo bem? Tá bom. Faz isso. E ele começou a me ensinar a me infiltrar e fazer meu network. E eu comecei, sem perceber, entender o princípio de ser um bom mordomo de relacionamentos. Ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueço. Ele falou assim, você não precisa ser amigo das pessoas porque você tem um interesse. Simplesmente seja gente boa. Ele falava assim para mim, be nice. Em inglês é, seja gentil, seja legal. Se você for gentil, se você for legal, você vai ficar abismado de quantas portas vão começar a abrir para você. E mais tarde na minha vida, eu estava trabalhando para um outro pastor, lá nos Estados Unidos, em 2004, eu tinha 24 anos de idade, e eu lembro que esse homem começou a falar para mim sobre conexões divinas. Fala comigo, conexões divinas. Eu falei um pouco sobre isso à tarde, eu creio que Deus tem algo novo para nos trazer em relação a conexões divinas. Mas ele falava para mim, esse meu pastor, ele falava para mim, Theo, você está um relacionamento à distância do teu destino. Eu parei para pensar e falei assim, é verdade. Eu estou literalmente, todos nós estamos, literalmente, um relacionamento à distância do nosso destino. Ele falava para mim assim, quais são as profecias sobre a tua vida? Quais são as promessas de Deus sobre a tua vida? O que você tem escutado quando você tem passado tempo com Deus, lendo a palavra, orando para Ele? Eu tenho escutado isso. Exatamente, você está um relacionamento à distância do teu destino. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Você tem que só orar e falar, Deus, me traz conexões divinas. E talvez desde 2004, talvez é uma das orações que eu faço quase todos os dias. Deus, eu quero conexões divinas. Pai, me traz conexões divinas. Pai, me traz conexões divinas. É isso que eu tenho orado e eu quero te encorajar você também a começar a orar isso. Porque eu realmente acredito que você está um relacionamento à distância do teu destino. E quando eu comecei a orar sobre conexões divinas, o Senhor começou a pôr no meu coração esse entendimento de que o que eu estava fazendo é ser bom mordomo dos relacionamentos que Deus estava trazendo na minha vida. Eu não sei se você já parou para pensar, mas os relacionamentos que Deus traz para você são chaves na tua vida. Relacionamentos são chaves. Relacionamentos podem abrir portas, podem fechar portas. Relacionamentos podem te levar a um outro patamar. Relacionamentos podem abrir para você um novo horizonte. E existe uma linha muito tênue que você pode encarar os seus relacionamentos. E é disso que eu quero falar, porque muitas vezes eu me sentia, mas Deus, eu estou sendo falso porque eu estou tentando ser amigo dessa pessoa porque ela tem algo para me dar.
E o Senhor começou a falar para mim: você já parou para pensar que você tem algo para dar para essa pessoa? E você já parou para pensar que o que eu peço para você é que você seja um bom mordomo dos seus relacionamentos? Eu perguntava a Deus: o que quer dizer ser um bom mordomo dos meus relacionamentos? Significa que eu tenho que fazer um follow-up depois que eu conheço uma pessoa que pode abrir uma porta para mim? E o Senhor começou a me lembrar do primeiro e segundo mandamento: amarás o teu Deus com todo o teu coração. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E sabe, às vezes a gente começa a botar o cristianismo numa caixinha, a gente começa a rotular o cristianismo, a gente começa a trazer tantos clichês para a nossa vivência de fé. Quando, se você começar a viver um cristianismo muito puro e simples, ele em si já é poderoso. Eu comecei a entender que aquele segundo grande mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, tem tudo a ver com mordomia e tem tudo a ver com aquele meu amigo Bubba estava me ensinando e com aquilo que o meu pastor estava me ensinando sobre conexões divinas. É uma linha muito tênue que só o Espírito Santo pode julgar teu coração. Mas quando você começa a entender que os teus relacionamentos são presentes de Deus na tua vida, e que você simplesmente tem que amar essas pessoas, e que você não precisa viver um cristianismo clichê, onde você tem que fazer um discurso de venda que nem de vendedor de carro, e falar assim: entra na minha igreja, como se isso fosse a linha de chegada. Cara, você tem que ser evangélico, essa é a linha de chegada. Não, na verdade isso aí é o ponto de partida. Quando você começa a entender que, sabe, Deus vai botar pessoas no teu caminho, que talvez a única coisa que Deus está pedindo para você é: faça o bem. Lá em Lucas está escrito que Jesus, ele andou pela Galiléia e ele curava os enfermos, ele libertava os opressos e ele andava fazendo o bem. Talvez nós, evangélicos, nós nos tornamos mestres em libertar enfermos, ou libertar opressos e curar os enfermos, mas eu digo que nós estamos carentes em simplesmente aprender a ser bondosos, em fazer o bem. E eu creio que Deus nos chama como igreja Monte Sião, seja uma igreja gente boa. Não tente fechar contrato toda hora. Vocês conhecem aquele crente que quer fechar contrato? E aí, como que você chama? Oi, prazer, José, tudo bem, tudo bem. Onde você mora? Você mora no Morumbi? Que legal, cara. Onde você mora? Lá no Morumbi. Ah, lá perto da Guilherme do Vilares. Sabe o que eu acho que você tem que conhecer minha igreja? Você já é evangélico? Tem que conhecer minha igreja. Você tem que ver. Daí o cara começa: então você começou a conversar para mim só para me convencer, para me tornar evangélico. Se fosse você, sabe, eu tive um professor meu que ele falava para mim assim: se fosse um cara que chegasse para você e falasse assim: onde você mora? Moro em tal lugar. O que você faz da tua vida? Eu sou um estudante. O que você está fazendo de sábado? Estou jogando bola. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar bola de sábado junto? Vamos. Mas depois do jogo de futebol, você vem comigo para a minha mesquita? O que você se sentiria? Eu falaria: você é trouxa. Você pensa que eu sou trouxa? Qual dos dois? Mas é isso que nós evangélicos fazemos. A gente não consegue simplesmente amar uma pessoa simplesmente porque você tem que fazer o bem. Ser gente boa. Se doar porque você quer se doar, porque você acredita que isso é o que Deus te pede. Se doar para as pessoas. Você estender a mão porque você não quer nada em troca, mas simplesmente estender a mão. E assim como eu falei, existe uma linha muito tênue entre você sair fazendo networks por interesse e você tratar os teus relacionamentos como dons de Deus na tua vida. E quando o Senhor fala para você: você é um mordomo. Você é mordomo do teu tempo, você é mordomo do teu tesouro, você é mordomo do teu talento, você é mordomo da tua influência e você é mordomo dos relacionamentos que eu ponho na tua vida. Tem relacionamentos na tua vida que você não precisa falar assim: assina aqui embaixo para que você é evangélico. Não, que você simplesmente tem que amar. Só ame, só ame. Só ame, entrega na mão de Deus. E Deus vai trazer a oportunidade certa, seja por você ou seja por outra pessoa, que talvez ela vai ter um encontro com Jesus. Mas o teu papel é amar. E eu creio que, sabe, o Senhor está nos chamando para entender que Ele quer que nós venhamos ter uma perspectiva nova de relacionamentos do reino. Você sabia que a pessoa que pode destravar o teu destino pode ser um não crente? Cara, eu já fui muito abençoado por muçulmanos, eu fui muito abençoado já por um budista, eu fui muito abençoado por católicos, eu considero que nossos irmãos cristãos, por sinal, já fui muito abençoado até por ateus. Deus pode usar pessoas que não são da tua fé para te abençoar. Mas você tem que entender que o teu papel como cristão é fazer o bem. É você olhar para os teus relacionamentos e falar assim: Deus,
O Senhor me deu 2 relacionamentos divinos. Eu quero cultivar isso aqui. O que é cultivar? É amar. O que é cultivar? É fazer o bem. O que é cultivar? Não é manipulá-los para dentro da minha igreja. Se tiver que eles vierem, se for para eles virem para a minha igreja, Deus vai fazer uma maneira e Deus vai falar com eles. Eu fiquei muito feliz ontem porque a minha esposa fez um café da manhã e tiveram algumas pessoas que ela convidou para ir lá em casa. E eu não sabia, nem sabia que viria então uma amiga dela, da época do colégio dela, que não é cristã. E a amiga dela chegou lá em casa, e ela começou a conversar com as pessoas, estava com o namorado dela. E eu lembrei que Deus tem falado para mim, faça o bem. Eu falei para ele, chega aí, vamos assistir o jogo do Bayern. Estava se passando o jogo de futebol do Bayern, a gente ficou sentado lá conversando, assistindo o jogo do Bayern. E eu sei que elas ficaram conversando com essa amiga dela, e de repente eu tive que sair, e mais tarde eu estava fazendo umas outras coisas, e minha esposa me mandou uma mensagem de texto. Ela falou assim, ela mandou um print screen, sabe o que é print screen, né? Ela mandou um print screen de uma conversa que ela estava tendo com essa amiga, e essa amiga falou assim, Júnior, eu nem percebi que todo o povo que está na tua casa é da tua igreja. E a Júnior falou assim, sim. Ela falou assim, eu preciso de ajuda. O que você precisa? Eu preciso conhecer Jesus. Você consegue me ajudar? Eu estou atrás de espiritualidade. Eu preciso me aproximar de espiritualidade. Você consegue me ajudar? A Júnior falou, sim. Eu consigo te ajudar. É tão simples assim. Ser gente boa. É oferecer. Você quer tomar um café aqui? É oferecer. Vamos sair para conversar. Eu creio que isso faz parte da maneira como nós entendemos ser bons mordomos de relacionamento. E quando a palavra de Deus fala sobre mordomia, ela está falando tanto de relacionamentos, como o teu tempo, como o teu dinheiro, como tua influência, como o teu talento. E eu queria que você olhasse aqui no capítulo 25 de Mateus, porque esse capítulo é chave para relacionamentos. Fala assim, porque, versículo 14, Mateus 25, 14. Fala assim, porque isto é também, e toda vez que você vê esse tipo de frase, porque isto é também como, quer dizer que Jesus está tentando trazer para as pessoas que estão escutando, ele está tentando trazer algo que é do mundo invisível para o mundo visível. Em outras palavras, ele está falando assim, ó, o que vale mesmo é o que acontece no mundo invisível. E o que acontece no mundo invisível é manifesto no visível. O que acontece no espiritual é manifesto no terreno. Então ele fala assim, ó, deixa eu te explicar, já que você não está entendendo nada de mordomia, já que vai ser difícil você entender os princípios do reino de Deus de mordomia, eu vou te contar uma parábola, e essa parábola é como também, 14, um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos. E só para você saber, um talento quer dizer o salário de 1 ano de um trabalhador comum na Palestina naquela época. Então, é bastante dinheiro aqui, o que recebeu 5, 2, e mesmo para o que recebeu 1. E ele deu a cada um, sublinha aí comigo aí, segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor, e muito tempo depois voltou o senhor daqueles servos para ajustar contas com eles. Então aproximou-se que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Sublinhe essa frase aí, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Isso aí é a lei da fidelidade em prática na mordomia. Toda vez que você tiver promoção no reino de Deus, vai ter a ver com esse tipo de lei. Você foi fiel com pouco, sobre muito eu te coloco. Daí ele continua, entra no gozo do teu Senhor, ou entra para a alegria do teu Senhor. 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Fala a mesma coisa para o segundo servo. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu te conhecia
Sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os talentos, ou melhor, com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E hoje eu quero falar sobre alguns princípios da mordomia. E esses princípios de mordomia do reino dos céus estão descritos aqui nesse texto de Mateus 25. O primeiro princípio de mordomia é o princípio de senhorio. Fala comigo, senhorio. Em outras palavras, posse. Quer dizer que você não é dono de nada. É isso que quer dizer. Quer dizer que eu não posso ser dono de nada. Não só nós não somos donos de nada, como nós não podemos ser donos de nada. Esse é o primeiro princípio de ser um bom mordomo. Você tem que entender que aquilo que você tem nas suas mãos não é teu. Você pergunta, Thelma, isso aí é meio estranho, porque eu trabalho, eu suo, eu tenho meu salário, eu sou digno, porque o trabalhador é digno do seu salário, e eu tenho aqui, e eu compro, e eu tenho o título no meu nome, isso aqui é meu. Olha só o que a Bíblia fala em Salmos 24, versículo 1. Salmos 24 fala assim, no versículo 1 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. De quem pertence a terra? Está escrito aí, de quem pertence a terra? E tudo que nela existe. O que quer dizer tudo? Tudo. Quer dizer tudo. E o mundo e todos os que nele vivem. Em outras palavras, eu vivo nesse mundo, você também vive nessa terra. O teu carro está nessa terra, a tua casa também está nessa terra. Essa terra é do Senhor. Tudo que está nessa terra pertence a Deus. 1 Coríntios 6, abre lá na frente rapidinho. Paulo fala algo muito interessante no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19. Ele fala assim, esse texto aqui é muito conhecido para pessoa, quando se diz respeito à santidade, você guardar o teu corpo, para você não corromper teu corpo. E o que é muito verdade, mas tem algo que, um detalhe muito importante que às vezes passa despercebido. Fala assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Ou será que você não sabe que o teu corpo é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus. E será que você não sabe que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o quê? O seu próprio corpo. Em outras palavras, nem o teu corpo é teu. O teu corpo foi comprado por Deus. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus diz. Você pode pensar, Tel, você não está entendendo nada. Eu moro no Brasil, eu sou brasileiro. Eu vivo de acordo com a Constituição brasileira. E na Constituição me dá o direito de ter propriedade. Sabe, as pessoas falam que Deus é brasileiro. Você já escutou isso? Não sei se você percebeu, mas Deus não é brasileiro. E um dia o Brasil não vai existir. Mas um dia, assim como houveram nações e impérios que surgiram e foram embora na história da humanidade, o Brasil pode estar aqui, e eu sei com certeza, eu amo o Brasil, eu oro pelo Brasil, eu quero que o Brasil seja abençoado, mas eu sei que o Brasil não é eterno. E eu sei também que o reino de Deus é eterno. Eu sei que a Constituição brasileira vai passar, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Então o Senhor está falando assim, ó, que bom que você é brasileiro. Eu te fiz brasileiro. Mas nas lentes e na perspectiva celestiais, você não tem nada. Você não tem nada. E há um tempo atrás eu estava assistindo uma pregação pelo YouTube que falava do Billy Graham. Quantos de vocês já ouviram falar de Billy Graham? Maioria. Billy Graham talvez é o maior evangelista vivo hoje. Ele tem seus 90 e poucos anos de idade. Ele é um cara que tem décadas e décadas de ministério. E tem um histórico impecável, sem nenhum escândalo. Um cara assim de Deus. E é um homem que realmente ele marcou a história da humanidade. E Billy Graham, ele estava pregando sobre mordomia. E ele estava pregando nos Estados Unidos. Ele é americano, para um público americano. Ele estava pregando sobre mordomia. E ele falou, você não é dono de nada. Deus é dono de tudo e Deus põe as coisas na tua mão para você ser um bom administrador das coisas que Deus põe na tua mão. E no final da pregação veio um jovem, ele veio para Billy Graham e falou assim, pastor, eu não concordo com você, na verdade estou muito ofendido com você. E Billy Graham falou assim, por quê? O que aconteceu, filho? Você falou que eu não sou dono de nada.
falou assim, eu sou americano, eu tenho os meus direitos. Eu não sei se você conhece os americanos, mas os americanos são muito mais ávidos sobre seus direitos do que nós brasileiros. Ele falava assim, eu tenho os meus direitos, eu tenho liberdade de expressão, esse é o meu direito. Eu tenho liberdade de religião, de cultuar onde eu quiser, isso é meu direito. Eu tenho liberdade de carregar minha arma, porque americano gosta de arma. É o meu direito. Eu tenho liberdade para ter minha propriedade, isso é meu direito. E Billy Graham olhou para ele e falou assim, eu entendo. Ele falou assim, Deus não é americano. Ele falou assim, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você já viu um cadáver ir embora dessa terra carregando suas malas? Outra pergunta. Você já conhece alguém que tem 200 anos de idade, por aí, fazendo compra e gastando todo o dinheiro que eles têm? E o menino ficou olhando para ele. Falou assim, você pensa que você tem direito? Você pensa que você é dono de alguma coisa? Se você for dono de alguma coisa, prova-me, levando embora tudo que você tem, quando você morrer. Se você não consegue levar, então quer dizer que não é teu. E aquele menino ficou olhando para a cara de Billy Graham, eu creio que ele entendeu. E a realidade, sabe, quando eu estava escutando essa mensagem, como Deus me confrontasse, o Espírito Santo me confrontava, ele falava assim, teu carro não é teu. O apartamento que você mora não é teu. O ministério que você lidera não é teu. Tua esposa não é tua. Oh Deus, como assim? E Deus falou assim, eu dei a tua esposa para você cuidar para mim. Os filhos que você ainda nem tem, que você vai ter, não são teus, são meus. E você vai ser aquele administrador desses filhos. E Deus começou a falar comigo sobre o fato que Ele me fez um mordomo. Eu não sou dono de nada, pode, Deus diz isso. E você pode estar pensando, Theo, que depressiva essa mensagem. Caraca, então eu não tenho mais nada, velho. É verdade, você não tem nada mesmo. E eu também não. Mas existe um lado brilhante dessa toda essa história. E o lado brilhante de toda essa história é que Deus, Ele fala assim, sabe, enquanto você estiver aí com as coisas que eu te dei, com as bênçãos que eu te dei, carregando com cuidado, sendo um bom mordomo, você vai viver uma vida abundante, com um fluir transbordante, contanto, fala comigo, contanto, que você sempre lembre de quem vieram as suas bênçãos, quem é dono das suas bênçãos e por que você tem as suas bênçãos. Sabe, as bênçãos que você tem não são tuas para você fazer o que você bem querer. Ah, Deus, eu acho que essa empresa que é minha, eu vou vender. Ah, não vou vender. Ah, Deus, esse casamento, não tem mais nada aqui. É melhor cada um pegar suas tralhas e cada um para o seu canto. É uma caricatura, mas é algo que está dentro do nosso coração como seres humanos. A gente pensa que aquilo que é nosso, a gente vai fazer o que dá na nossa telha. Então, se você, isso aí não é teu. Como que você vai pegar uma coisa que não é tua e decidir como você vai fazer, o que você vai fazer com ela? Sabe, eu creio que Deus está querendo trazer para nós, como Monte Sião, esse entendimento que nós simplesmente somos mordomos daquilo que Ele nos dá. E por isso é importante você descobrir, Deus, qual que é o teu propósito com isso? Eu estava conversando com um líder meu, é isso na época que eu era missionário com o Jocum, e esse líder meu, hoje ele tem 4 filhos. E na época ele não tinha nenhum filho. Eu perguntei para ele, cara, quantos filhos você vai ter? Ele era recém-casado, ele falou assim, acho que 4. Eu falei, caraca, 4 filhos? Eu falei, haja dinheiro, né, cara, para 4 filhos? Ele falou assim, sim, haja dinheiro. E isso não vai ser problema. Eu falei, mano, você é missionário com o Jocum, velho. Como que não vai ser problema, velho? Mas eu lembro que eu estava conversando com esse meu amigo, ele era um dos meus líderes na época, e ele não tinha nenhum filho. E ele me ensinou uma coisa muito, que eu até hoje eu carrego isso comigo. Ele falou assim, Theo, quem que é dono da tua vida? Eu falei, Deus? Ele falou assim, você não está agindo como Deus fosse teu dono da tua vida com esse teu comentário. Eu falei, como assim? Eu já fiquei ofendido. Como assim, cara? Ele falou assim, quando você falou que eu não deveria ter 4 filhos porque é muito caro. Você já mostrou para mim uma mentalidade, um paradigma, aonde você é dono da tua vida. Eu falei, de jeito nenhum, estou sendo só responsável. E não foi algo que eu fui criado, ensinado a ser, mas simplesmente eu cresci pensando que ser responsável é você olhar na tua conta bancária e pensar, será que o meu orçamento se encaixa aí em mais um filho? E eu pensei, um dia quando eu casar, eu vou olhar, ver quanto que eu faço, e eu vou falar assim, então dá para eu ter mais um filho. E esse cara falou assim para mim, não, você pegou tudo errado, cara. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é teu dono. A Bíblia diz que os teus filhos vão ser os filhos de Deus.
E Ele confia nas tuas mãos os teus filhos. Então, se Deus falar para você, você tem que ter um filho, Ele vai te dar a graça para você criar um filho. Ele vai prover para esse um filho. Porque a palavra de Deus não volta vazia, Ele vai ser fiel à palavra dEle. Se Ele fala para você, é um filho que eu quero que você tenha, é um filho. Se Deus fala para você, 2 filhos, são 2 filhos que Ele vai te dar. E Ele vai então prover para você, para 2 filhos. Se for 3, 4, 5, 6, a mesma coisa. Ele falou assim, quando você casa, você tem que começar a perguntar a Deus, quantos filhos o Senhor quer que eu tenha? Porque se Deus falar para você, eu quero que você tenha 1 dúzia de filhos, Ele vai prover para você. Amém? Glória a Deus, um time de futebol e um reserva. Mas eu comecei a meditar nisso e Ele falou assim, e outra coisa, a tua cabeça só pensa dinheiro. Você já parou para pensar que você precisa mais do que dinheiro para criar um filho? E você toma a decisão simplesmente no teu financeiro, se você vai ter um filho. A pergunta é, será que você tem amor para 2 filhos? Será que você tem tempo para 2 filhos? Será que você tem afeição para 2 filhos? Será que você tem carinho para 2 filhos? E eu parei para pensar assim, é verdade. Não é só com dinheiro que você cria filho. Mas tudo foi um processo que Deus estava fazendo na minha mente de entender, eu sou só um mordomo. Tudo que eu tenho na minha vida pertence a Deus. E eu tenho que perguntar para Deus, o que o Senhor quer que eu faça com meus filhos? Qual a escola que o Senhor quer que eu ponha meus filhos? Aonde que o Senhor quer que meu filho faça faculdade? Que tipo de experiências que eu quero, que o Senhor acha que eu tenho que providenciar para o meu filho? E você fala assim, eu acho que ele tem que começar a ir para viagens missionárias quando ele é adolescente. Mas Deus, eu não tenho dinheiro. Mas se Deus falou, Ele vai prover. Se Deus falou, é assim que você deve então tratar tudo aquilo que você tem. Deus, o que eu faço com o meu carro? Outro dia eu estava falando com uma senhora, ela veio para mim, ela falou assim, pastor, eu quero conversar com você porque eu tenho um problema. Eu falei, qual que é o teu problema? Ela falou assim, a minha família tem muito dinheiro. Eu falei, uau, que problema bom. Ela falou assim, não, na verdade é que a gente herdou uma herança e é muito dinheiro. Só que essa herança está trazendo problema para a nossa família. Porque eu tenho algumas pessoas dentro da minha família que elas são muito rápidas para dar dinheiro. Então existem pessoas necessitadas que nós conhecemos e nós falamos, aqui dinheiro, aqui dinheiro. Eu falei assim, normalmente o problema é o oposto, é pessoas que não querem dar nada, que são reguladas demais, são pão duras. E mesquinhas demais. Eu falei assim, não, nosso problema é o oposto. Eu falei assim, então na verdade o que você está passando é o mesmo problema. Mas como que é o mesmo problema? Nós somos muito generosos. E eu falei, deixa eu explicar uma coisa. O fato que você não pergunta para Deus o que você tem que fazer com o dinheiro que é de Deus, aí indica o mesmo problema de uma pessoa mesquinha. A pessoa mesquinha que tem algo nas suas mãos, está falando, Deus, eu não quero saber se o Senhor está falando para eu dar, isso aqui é meu dinheiro. Eu fico e faço com quem eu quiser com esse dinheiro, é meu. É minha herança. E a pessoa que é uma mão solta está falando assim, Deus, eu não quero saber se o Senhor está falando que eu tenho que dar para lá ou que eu tenho que guardar e investir para o futuro dos meus filhos. Eu vou dar para quem eu quiser. A raiz é a mesma. Uma mentalidade que não entende. Deus é dono do meu dinheiro. Deus é dono de tudo que eu tenho. Então o princípio de mordomia que nós estamos falando aqui é literalmente senhorio. Tudo que eu tenho é da posse de Deus. E o número 2 é ser responsável. Fala comigo, princípio da responsabilidade. E são mais do que um princípio, eu quero correr aqui porque o tempo está avançado, mas o primeiro princípio, essa parte vai ser bem prática, é você se libertar das suas dívidas. Fala comigo, libertação das dívidas. Se nós crentes fôssemos tão empolgados e enfáticos em libertação de dívidas quanto nós somos das nossas nhacas espirituais, nós estaríamos em um lugar muito melhor. A gente é rápido para preencher aquela ficha lá de libertação. Me dá essa ficha aí, com esse negócio aí, que eu era da macumba, que eu era desse negócio aí, eu tenho que me livrar disso. Que bom, vai lá e quita tuas dívidas no banco também, paga o teu primo, paga o teu ex-sócio, paga todo mundo. Se liberte das suas dívidas, tanto quanto você quer se libertar desses capetas que fica te atormentando no meio da noite. A gente tem esse hábito de mistificar tudo, como se só as coisas místicas fossem importantes. Quando Deus está falando assim, é importante você se libertar das suas dívidas. A palavra de Deus fala lá em Provérbios, olha aí comigo em Provérbios 22, Provérbios 22, diz assim, o rico domina sobre os pobres. Pode soar um pouco não cristão, mas é o que a Bíblia diz. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é escravo ou servo do que empresta. Você que tomou emprestado é escravo de quem te emprestou. Ponto final. Não sou eu que estou falando, não se ofenda comigo, é a Bíblia que está falando. Você que pegou emprestado de alguém e não pagou, você é escravo daquilo. Eu estava conversando hoje no almoço com meu sogro, ele falou assim, eu sou o tipo de gente que quando eu pego uma coisa emprestada, eu fico desesperado, eu tenho que pagar, eu não consigo nem dormir.
Ele falou assim, mas a minha esposa, ela até esquece. Eu tenho que falar assim, lembra de pagar, lembra de pagar. Eu sei que existem diversas personalidades, alguns que nem eu, sou bem relax. Mas é importante, mesmo para pessoas que nem eu, que sou bem relax, às vezes eu esqueço, minha cabeça está voada. O Senhor está falando assim, sabe, é importante, você nunca deve nada. A palavra de Deus fala, não deve nada para ninguém a não ser o amor. É isso que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus diz assim, se você emprestar para alguém, você é escravo daquilo. E deixa eu fazer uma pergunta para você, você conhece um escravo generoso? Você não conhece um escravo generoso, sabe por quê? Porque um escravo, ele não é generoso porque ele não tem o que dar. Porque você nunca pode dar o que você não tem. O escravo não tem opções, ele não pode falar assim, hoje eu vou servir a Deus. Hoje eu quero pegar isso aqui que eu tenho, eu quero dar para essa pessoa que está necessitada. O escravo não tem essa opção. O escravo tem que trabalhar no trabalho que ele odeia, porque ele é escravo de suas contas. Esse é o escravo. Aquele que pega emprestado é escravo. E o Senhor está falando assim, eu quero que você se liberte das suas dívidas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tiver em dívida, você está em pecado? Não, não quer dizer isso. A palavra de Deus nunca fala que você, estando em dívida, você está em pecado. Mas a palavra de Deus deixa muito claro que se você estiver em dívida, você biblicamente é considerado um tolo. Então teve um jovem que falou assim, ufa, então não estou em pecado. Não, mas só que você é um tolo. Primeiro passo aqui é você se libertar das suas dívidas. Número 2 é se comporte de acordo com a tua carteira. Em outras palavras, aprenda a viver com um custo de vida abaixo daquilo que você faz. Isso é importantíssimo. Aprenda a viver com um custo de vida abaixo daquilo que você faz. Provérbios 21:20 diz assim, há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. O que quer dizer que, de acordo com a Bíblia, se você gastar tudo que você tem, biblicamente, um tolo. É isso que a Bíblia diz. 1 Timóteo 6,6, abre lá comigo. Ou se não, você só anota e escuta o que eu estou para falar aqui, que eu vou já ler. 1 Timóteo 6,6 fala assim, é grande fonte de lucro. Quantos de vocês gostam de fonte de lucro? Isso aí soa bem para os meus ouvidos. Fonte de lucro, sim ou não? Não seja hipócrita, levante sua mão, porque você gosta. Amém. É grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. É isso que Paulo fala. O que ele está falando assim, se você conseguir viver piedosamente, em outras palavras, se você conseguir viver uma vida santificada, se você conseguir viver uma vida que é de acordo com a piedade de Deus, ou a santidade de Deus, e ter contentamento, você tem lucro. Tem muita gente que vive piedade, são religiosos, mas não vivem com contentamento no seu coração. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não está contente com aquilo que Deus te deu. Você está sempre atrás do mais novo iPhone. iPhone 6, tem que comprar um iPhone 6. Cara, até você pegar o teu iPhone e aprender a usar aquele novo iPhone, já saiu outro iPhone. Aí você vai ficar desesperado tentando vender aquele iPhone que você tem no Facebook para comprar outro iPhone. E assim por diante, fica uma bola de neve. Você conhece isso? Eu não tenho nada contra iPhone, eu amo iPhone. Eu amo Apple. Mas o que eu estou falando é que existem pessoas, e se você não tomar cuidado, é mais fácil do que você imagina, você ficar preso nessa ansiedade, nessa febre do me dá. Quando o Paulo está falando assim, seja contente. Seja contente com o carro que você tem, seja contente com a casa que você tem, seja contente com a roupa que você tem, com o telefone que você tem, seja contente. Eu não estou falando, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu não estou falando de uma apatia, eu não estou falando de uma preguiça, eu não estou falando aqui de ser complacente, eu não estou falando de você matar uma ambição que é natural e saudável do ser humano de querer conquistar, eu não estou falando disso. Estou falando de simplesmente uma pessoa não se entregar à ansiedade do consumismo, de querer mais. E ao mesmo tempo você está se enfiando em dívida, quando você não consegue viver abaixo daquilo que você tem. Isso quer dizer você ser responsável com aquilo que Deus põe na tua vida. Você tem que viver de acordo com a tua carteira. Número 3, é você entrar no orçamento. A maioria dos cristãos tomam decisões financeiras completamente antibíblicas, decisões financeiras que não fazem o mínimo de sentido, e depois vem para a igreja e fala assim, Deus me abençoe. Não tem como Deus se contrariar. Ele não vai abençoar uma coisa que é contra os seus princípios, que é contra a ética, que é contra aquilo que Ele já ensinou na sua palavra. Lucas 14:28 fala assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com o que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar.
Não sei se você já passou aqui por São Paulo e viu alguns prédios inacabados, estão lá sentados, inacabados há anos. Quantos de vocês já viram prédios assim? É disso que Jesus está falando. Assim, a pessoa que começou esse prédio falou assim, eventualmente a gente consegue alvará com o seu amigo do prefeito. Saiu o prefeito, entrou outro prefeito, sendo amigo dele. Dançou, está parado. O investidor vai vir aqui, ele vai botar não sei quantos milhões nesse prédio. O investidor deu para trás, está parado. Eu vou receber, mas não recebeu, está parado. É isso que Jesus está falando. Não comece sabe, se você puder resumir versículo 28, 29 e 30, Jesus está falando uma frase bem simples. Tenha um plano. Ter um plano com o teu tesouro, sobre o teu tesouro, faz parte de você ser responsável e ser um bom mordomo. Ter um plano. Sabe, a questão eu lembro uma época que no início do Dunamis eu estava clamando e orando por $1 milhão. Isso faz uns 4 anos atrás. Eu falava assim, Deus, me dá $1 milhão. Se o Senhor me der $1 milhão, eu falava assim, o Senhor pode fazer alguém aparecer e falar assim, Deus pôs no meu coração para te dar $1 milhão. E eu falava assim, aleluia, o Senhor responde minhas orações. Quem quer isso? Eu quero isso. E eu falava assim, Deus, me dá $1 milhão para eu poder expandir o teu reino. Eu sei como, sabe, Deus, se o Dunamis tivesse $1 milhão, nós realmente estaríamos alcançando as nações. Nós iríamos para tudo quanto é canto de universidade ao redor do mundo. Eu sei, Pai, que a gente faria tantas coisas para o Senhor. E o Senhor falou assim, é mesmo? O que você vai fazer com $1 milhão? E eu parei para pensar e eu falei, comprar umas câmeras, uns computadores. E Deus falou assim, com $1 milhão? Você não precisa de $1 milhão para fazer vídeo Dunamis. Você tem que ter uma visão maior do que isso para você ter $1 milhão. E daí eu lembrei que um amigo meu, pastor, disse, ele falou assim, aonde a visão, há provisão. E ali o Espírito Santo me convenceu, falou assim, sabe qual é o teu problema? Você não tem uma visão de $1 milhão. Eu falei assim, Deus, então deixa eu começar a trabalhar na minha cabeça uma visão de $1 milhão para eu poder ter $1 milhão. E o Senhor falou assim, não é isso. A visão vem com a maturidade para saber lidar com $1 milhão. E você ainda tem que desenvolver essa maturidade. Sabe, eu vou falar uma coisa que Deus é um pai que te ama tanto. Quantos de vocês creem nisso? Ele te ama tanto, tanto, que Ele retém bênçãos de você para não te ferir. Quando Ele olha para você e fala assim, sabe, eu quero liberar milhões para você, ou eu quero liberar essa oportunidade para você, eu quero liberar essa conexão para você, mas se eu liberar essa conexão agora na tua vida, esses fundos para você nesse momento, se eu abrir essa porta para você nesse momento, a tua maturidade não vai conseguir conter isso, e o dom que eu te dou, o presente que eu estou te dando, vai fazer você se afastar de mim. Então eu vou reter e esperar você amadurecer. Sabe o que acontece? Isso acontece quando se você tiver um dia a oportunidade de dar uma Ferrari para o teu filho de 14 anos de idade. E teu filho fala assim, pai, me dá uma Ferrari que eu quero tirar um racha com meus amigos. Quantos anos você tem, moleque? 14 anos. Eu quero impressionar todo mundo no meu colégio, me dá uma Ferrari. E se você um dia tiver essa oportunidade de dar uma Ferrari para um menino de 14 anos de idade, se você for um pai responsável que ama o teu filho, você vai falar assim, vamos esperar um pouco, filho. Vamos esperar você ter a maturidade para saber lidar com esse tipo de potência dentro de um carro. Porque é questão de tempo que você vai acabar se machucando e machucando outras pessoas. E nós temos esse tipo de pai. Um pai que olha para nós e fala assim, eu te amo tanto. Eu tenho promessa sobre a tua vida. E naquele momento eu sentia Deus falando para mim, eu tenho promessa sobre a tua vida. Você vai ter milhões para você fazer o reino de Deus expandir para as universidades e ao redor do mundo. Eu sei disso, mas você precisa amadurecer. Você precisa aprender a ser um bom mordomo. Você precisa entender a lei da fidelidade da mordomia. Ser fiel com pouco. E no muito eu te colocarei. Faz sentido o que eu estou falando? É isso que a palavra de Deus diz. Esse é o número 3 de ser responsável. E o número 4 é guardar para investir. E você pode pensar, que nem eu falei, isso aqui é bem prático, mas é importante você guardar para investir por causa das emergências da vida. Os economistas dizem que em 10 anos, numa década, 78% da população vai passar por uma crise aguda financeira. É natural. Independente do cenário econômico atual, ou seja isso hoje, ou seja isso 3 anos atrás, ou daqui 10 anos para frente, essa estatística ela mostra que em 10 anos de uma vida normal de qualquer cidadão comum, você vai passar no mínimo uma vez por uma crise aguda financeira. Então é importante que você guarde para investir. E os economistas dizem que o ideal para você guardar para investir é o valor de 3 salários. Você pode falar, Theo, isso aí é absurdo, isso aqui está tão longe da minha realidade. Mas comece com pouco e aos poucos você vai chegar nesse lugar onde você consiga chegar para 3 salários e você guarde para investir.
Sabe, quando você tem esse fundo de emergência, e você é um responsável, um bom mordomo daquelas finanças que Deus te dá, esse fundo de emergência é justamente o que espanta a lei de Murphy na tua vida. Sabe o que eu estou falando? Quando você bate o carro naquele mês, a lavadora quebra naquele mês, tudo começa a acontecer naquele mês, você perde emprego naquele mês, tudo que acontece, aquele fundo de emergência é aquilo que te mantém respirando em cima da água, sobre as águas. Então, para você guardar para investir. O segundo ponto aqui também de guardar para investir é você pagar em dinheiro. Paga em dinheiro. Hoje a gente vive numa era onde está tudo no cartão, tudo plástico, é tão fácil, você não percebe o que você está gastando, porque você passa. É que nem eu falo, o McDonald's, eles fizeram uma pesquisa. McDonald's fez uma pesquisa, esse é o McDonald's nos Estados Unidos, mas eu creio que não deve ser muito diferente aqui no Brasil, mas McDonald's fez uma pesquisa que você gasta no McDonald's 47% a mais se você entrar lá pagando com cartão de crédito. Em outras palavras, se você entra no McDonald's com cartão de crédito, meu irmão, você vai gastar mais do que deveria. Então não entre no McDonald's com o teu cartão de crédito. Sabe, não dê aquele... Sabe aqueles caras que vão chegar na hora da conta, quer dar uma de patrão? E pega o cartão e fala, número 1. O que você quer? O que você quer? Pede aí. Não, eu tô de boa. Eu pego. Não, meu irmão, pega aí. Ah, então vem o número 2 para ele aqui, e você? Número 1 para ele lá também. É isso aí. Pô por aqui no cartão. Ao passo que se você tivesse o teu dinheiro vivo, você iria lá com teus R$5. Falaria, número 1. A mulher fala assim, 25 conto. Então me vê uma casquinha mesmo. Acabou de economizar. Pague em dinheiro. Terceiro ponto é, além de pagar em dinheiro em emergências, invista teu dinheiro. Procure um especialista, procure teu gerente, procure alguém que conhece, tem um know-how que talvez você não tem, mas ache uma aplicação para você fazer, nem se for pouquinho por mês, nem se for R$100 por mês, eu não tenho nada. Cara, você consegue R$100, pelo amor de Deus, senão a gente vai ter que te levar para a libertação e expulsar outras coisas de você. Mas, pelo amor de Deus, você consegue ter R$100 para você investir num fundo, numa aplicação. Mas invista todo mês, seja disciplinado. E ao longo dos anos, você vai ver que aquilo lá vai um longo caminho. Amém? Então, essas são algumas coisas. E por final, a melhor coisa que você pode fazer com dinheiro, fala comigo, a melhor coisa é você ter para dar. Você não precisa repetir, mas amém, repita. Deus quer que você seja responsável, que você invista, que você, que você economize, que você consiga tratar com ansiedade no teu coração, que te põe em dívida. Deus quer que você faça tudo isso para você conseguir ter para dar. Esse é o objetivo final. Deus quer que você tenha alguma coisa nas tuas mãos para quando você tiver pessoas ao teu redor com necessidade, você fala assim, ei, eu posso te abençoar. Porque Deus quer que você seja um canal de bênção. Deus quer, não faz sentido você ficar acumulando riquezas aqui na terra, se você vai morrer e não vai conseguir levar nada embora. A única coisa que faz sentido você acumular riquezas aqui na terra é se você for ser generoso com as suas riquezas. Se você for para expandir a causa do reino de Deus. Se você for para expandir e promover o evangelho de Jesus Cristo. Aí sim faz sentido você ter para dar. Então esse aí é terminando aqui o nosso segundo ponto de ser responsável. E o nosso terceiro ponto, nosso princípio de prestação de contas. Fala comigo, prestação de contas. Mateus 25, volta aí comigo, hein? Mateus 25, versículo 19, diz assim: E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Versículo 21 diz assim: E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. O que está acontecendo aqui? Aquele senhor, ele foi embora, talvez ele ficou longe uma semana, talvez um ano, talvez uma década, mas eventualmente ele volta e ele fala assim, vamos prestar contas. O que você fez com o que eu te dei? Eu te dei 5 talentos, o que você fez? E aquele servo que tinha 5 talentos, ele foi bom e ele foi fiel, a Bíblia diz. E ele fez, de alguma maneira, ele granjeou, a Bíblia diz. E ele aparece com 10 talentos. E esse senhor, ele olha para aquilo e fala assim, servo bom e fiel. Em outras palavras, ele reconhece, você está prestando contas para mim, eu reconheço a tua fidelidade e a tua bondade nisso. E junto com isso, existe aí o princípio final, que é o princípio de recompensa, que é muito ligado a isso.
Agora eu queria que você entendesse o princípio da recompensa justamente esse versículo 21 que a gente acabou de ler. Que o Senhor diz assim, você foi fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. E ele termina, se você puder, sublinha essa frase que é extremamente importante, nós vamos terminar falando sobre essa frase. Entra no gozo do teu Senhor. Ou entra para a glória do teu Senhor. Ou entra para a alegria do teu Senhor. O que quer dizer isso? Se você for analisar mais tarde nessa parábola, a gente não vai ler porque nós já lemos no início. Aquele servo que tinha um talento, ele enterra aquele talento na terra. E quando o seu senhor vem, ele fala assim, cadê o meu talento? Esperando que aquele servo de um talento tivesse então 2 talentos. Ele fala assim, eu enterrei na terra. Eu não quis investir. E o senhor pega então aquele um talento e fala assim, servo mau, negligente. E ele entrega aquele um talento para o servo bom e fiel. Agora eu queria que você parasse para pensar o seguinte. Muitas vezes, pelo menos eu li essa parábola vez após vez após vez. Eu pensava assim, nossa, Deus pegou e deu para aquele homem que tinha 5 talentos, Deus deu para ele 10 talentos e mais um talento. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que aquele homem com 5 talentos, ele através da sua fidelidade, através da sua bondade, ele multiplicou para 10. A única coisa que ele ganhou de graça foi aquele um talento negligente. Ele tem um total agora de 11 talentos, sendo que daqueles 11 talentos, 5 foram oriundos da sua fidelidade. Os primeiros 5 foi dado por Deus, emprestado por Deus, e o último, o 11º, foi dado por Deus também. Sabe, eu comecei a lembrar de um episódio que aconteceu comigo, que eu estava assistindo televisão, eu estava num daqueles programas de entrevista na televisão, e era um programa de entrevista que era voltado a empresas. Eu estava escutando esse homem entrevistando um outro empresário. Esse entrevistador, ele estava entrevistando esse outro empresário, que era um cara que é bem sucedido, por isso que ele está na televisão sendo entrevistado. E esse homem falou uma coisa bem curiosa, ele chegou e falou assim, sabe o que é? Antes de eu começar essa minha empresa que é o sucesso, eu decidi ir para uma igreja. É uma igreja conhecida que fala bastante de dinheiro. E ele falou assim, então você é evangélico? Eu falei assim, não sou evangélico. Eu não sou evangélico. Mas eu sei que lá eu ia aprender coisas de finanças. Então eu fui para aquela igreja. E eu sentei, e eu fui todo domingo por 6 meses. Nessa igreja que fala só de dinheiro. Ele falou que ele ficou sentado e aprendeu. E depois ele pegou todos os princípios que ele tinha aprendido lá. Ele foi lá e aplicou na empresa dele. A empresa dele deu certo e ele está lá dando entrevista na televisão. E o Senhor começou a falar comigo. Qual que é a diferença desse homem de você? Eu falei, Deus, deve ser alguns milhões. Não, de verdade, qual que é a diferença? Eu falei assim, Deus. E o Senhor começou a falar para mim, esse homem começou a aplicar os princípios bíblicos que você também crê. É verdade. Esse homem começou a prosperar, que nem a minha palavra diz que ele iria prosperar se ele aplicasse aqueles princípios. Eu falei, é verdade. E sabe, a verdade é que, independente se você é evangélico, independente se você tem uma outra crença, se você aplicar os princípios bíblicos sobre finanças e sobre mordomia, você vai prosperar. Porque os princípios do reino de Deus sobre finanças existem antes da igreja, não tem nada a ver com a igreja. A igreja foi aparecer depois que Jesus ressuscitou, foi aí que a igreja começou a surgir. Antes daquilo lá não existia igreja evangélica, não existia igreja cristã. Mas já existia o reino. E já existiam os princípios do reino sobre finanças. Então, os princípios de finanças do reino de Deus, elas vão além do círculo de influência de uma igreja evangélica. Você não precisa ser um evangélico para você pôr em prática os princípios do reino de Deus. Você não precisa. E se você puser, você vai ver e você vai colher os frutos daqui. E eu naquele diálogo, naquele conflito, falei assim, então Deus, por que o Senhor não faz um negócio assim, só estrito, só para nós que somos da família? Tipo, faz um negócio assim, tipo, só é o segredo nosso. Mas, o cara vai invadir lá o culto lá dos irmãos lá e começa a pegar os segredos, agora faz mó grana e a gente aqui tudo quebrado. Eu comecei a pensar nisso, tem tanto crente quebrado, e esse cara aí, o cara entra aonde os que estão, e os caras, olha o que ele está fazendo. E o Senhor começou a falar para mim. É verdade, ele foi fiel e foi bom, por isso que ele tinha 5, agora ele tem 10. Independente da crença, se você puser isso em prática, se você for bom e fiel, um bom mordomo, você vai prosperar.
Agora, o que faz a diferença entre nós e eles é justamente isso aqui. Versículo 21. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Aí inclui ateus, aí inclui budistas, aí inclui muçulmano, aí inclui cristão, aí inclui qualquer coisa. Agnóstico, inclui tudo. Agora, essa segunda parte é só para nós. Entra no gozo do teu Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ter a recompensa da tua boa mordomia parcialmente aqui, mas de maneira plena na eternidade. Você pode pensar, mas essa parcialmente aqui parece que é tão pleno. Eu quero falar uma coisa para você, aquilo que Paulo falou em Romanos 8:18. Quando eu olho para as minhas tribulações terrenas e passageiras, elas não são dignas de ser comparadas com a glória que está reservada para mim na eternidade. Sabe, quando você começa a ter olhos de eternidade, você entende que boa mordomia não tem a ver só com tua carteira, boa mordomia não tem só a ver com a prosperidade da tua empresa, boa mordomia não tem a ver simplesmente com os teus bens materiais, boa mordomia tem a ver sim com isso, terreno, mas boa mordomia tem a ver com uma recompensa de maneira plena na eternidade. Significa que assim, você recebeu aqui um talento como prêmio parcial da tua boa mordomia, mas agora você vai receber o prêmio de verdade. Entra para o gozo do teu Senhor, entra para a glória do teu Senhor. Eu creio que é justamente essa parte do entra para a glória do Senhor que está faltando no corpo de Cristo, na nossa igreja, é de nós entendermos a visão do que é eterno. Sabe, quando Deus começa a ver um povo que tem uma visão naquilo que é eterno, aí começa a trazer sentido para tudo que nós estamos fazendo. Por que eu tenho que investir no fundo de missões? Por que eu tenho que investir no fundo de construção? Por que eu tenho que semear na vida daquele irmão? Por que eu tenho que semear na vida daquela outra irmã? É porque eu tenho, então eu tenho que ser generoso. Não é. É isso, parcialmente. Mas de maneira plena, é porque você está entendendo que você vai ter um galardão na eternidade. Olha só o que a palavra diz aí, para fechar em Colossenses 3. Abre comigo Colossenses 3, versículo 23. Fala assim, Paulo diz algo tão poderoso em Colossenses 3, versículo 23. Ele fala assim, fala comigo, tudo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Isso é poderoso, cara. Tudo quanto você fizerdes. Como ao Senhor e não aos homens. Por que você vai fazer de todo o teu coração ao Senhor e não aos homens? Você fala assim, Deus, por que eu vou fazer de todo o meu coração ao Senhor, não aos homens? Os homens não estão vendo isso. Você fala assim, é porque você não está fazendo para Ele, você está fazendo para mim. Sabe por que você faz para Ele? Porque é Ele que te recompensa. Olha só o 24. Sabendo que recebereis do Senhor, o quê? O galardão da herança. Porque a Cristo Senhor servis. A tua recompensa vem do Senhor. O que quer dizer isso? Você pode pôr em prática a boa mordomia e você pode até colher um talento aqui na terra. Glória a Deus, que bom. Que bom que você é abençoado aqui. É da vontade de Deus que você seja abençoado aqui. Mas eu quero que você consiga olhar mais alto hoje à noite. Que nós como igreja consigamos ter uma visão mais aberta do que significa a eternidade. Deus está falando assim, eu quero te abençoar aqui nessa terra. Eu quero que você tenha muito, mas muito mesmo, para você poder ser generoso. Mas você está sendo generoso por quê? E o Senhor começou a falar para mim, você quer ser generoso por quê? Para desencargo da tua consciência? Para você falar assim, Deus, o Senhor me abençoou tanto e eu me sinto tão culpado por ser tão rico assim, então eu tenho que dar alguma coisa, né? Afinal de contas, eu sei que o Senhor é dono de tudo, afinal de contas, eu sei que não é à toa que eu estou dessa maneira, eu não posso negar que a tua mão está nisso, então deixa eu ser generoso. Isso é bom, mas isso não é excelente. O excelente é você entender que no final de você pôr em prática a tua mordomia, Ele fala assim, entra para a minha alegria, entra para o meu gozo, entra para a minha glória. Que quer dizer o quê? Existe uma razão maior do que isso. Não é só para você se ter um desencargo na tua consciência, não é só para você bater no peito e falar assim, eu sou generoso, eu faço caridade, não é por isso. É porque você entendeu o valor do reino eterno. É porque você entendeu que o reino de Deus nunca vai acabar. É porque você entendeu que as glórias do reino de Deus são maiores do que os ouros dessa terra. Quando você entende isso, aí tem uma razão por trás da tua generosidade. Faz sentido o que eu estou falando? Deus não quer que você seja generoso simplesmente para ter um desencargo e você falar assim, eu fiz minha boa dádiva do dia. Não. Isso no fundo, é egoísmo. É teu desencargo de consciência. Deus te chama para um andar mais alto. Ele fala assim, entenda que se você fizer tudo, de todo o teu coração você faz para Deus que te recompensa.
E você está fazendo pela causa de Deus. E hoje a minha oração é que nós viemos entender a causa de Deus. Oi, gente, estou aqui de volta e eu tenho certeza que foi incrível para você, assim como foi incrível para mim. Quão importante foi essa primeira parte e justamente para o momento que estamos vivendo, talvez você recebeu respostas de Deus sobre as dúvidas que você tinha com relação ao princípio de mordomia, aquilo que você tem na mão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo trouxe à tua memória coisas que estavam guardados, sonhos guardados, planos e projetos que Ele quer desenvolver na sua vida. O pastor Teófilo trouxe 5 pontos super importantes. Não sei se você anotou, mas eu vou revisar com você aqui. O ponto número 1 é: se liberte das suas dívidas. Eu declaro agora sobre a sua vida uma libertação de todas as dívidas, uma reorganização financeira, que você tenha soluções dadas por Deus para lidar com as dívidas que você tem. Ponto número 2. Se comporte de acordo com a sua carteira. Eu quebro agora qualquer nível de comparação. Eu quebro agora na sua vida e na minha vida qualquer comportamento fora daquilo que o Espírito Santo tem para mim e para você. Que a gente possa realmente se comportar de acordo com aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele tem depositado nas nossas mãos. Em nome de Jesus. 3. Entre em um orçamento. Eu libero agora sobre sua vida uma porção maior de sabedoria, de entendimento, para poder se reorganizar e que você possa ajudar outras pessoas também a entender esse princípio de entrar em um orçamento, que junto com a família você possa desenvolver tudo isso e que hoje seja uma boa oportunidade de começar algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Ponto número 4, guarde para investir. Sim, Senhor, eu te peço que todos que estejam assistindo, que viram esse episódio, que eles possam ter para investir, que o Senhor possa estar trazendo provisão, que o Senhor possa estar trazendo mais amor, mais da tua presença, que eles possam investir em vidas, em projetos, em sonhos. Traz, Espírito Santo, revelação daquilo que o Senhor quer que cada um de nós possamos investir, em nome de Jesus. Ponto número 5, prestação de contas. Sim, Deus, eu te peço que o Senhor envie pessoas ao nosso encontro, pessoas com sabedoria, pessoas com discernimento, pessoas cheias com teu Espírito, para que possam nos ajudar a entender o princípio ainda mais de mordomia, nos ajudar a entender aquilo que o Senhor tem para nós, como que nós deveríamos investir o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro. Que o Senhor possa encher as nossas casas com a tua presença e que a gente possa ser um propagador do reino e um propagador do princípio da mordomia. Que as pessoas possam ver o teu agir nas nossas vidas através do nosso tempo, através do nosso talento e através do nosso tesouro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, abençoe a nossa casa e até o próximo episódio.